Então agora o assunto é manutenção de hábitos produtivos, viu? Vamos lá. Você tem mania de empurrar as coisas com a barriga para frente, que é o dito popular, né? Ou seja, não, depois eu faço, depois eu vejo, depois eu me organizo. Cara, para com isso. Vem conversar com a gente aqui, que a gente vai conversar e vai te explicar como é que a gente vai trabalhar isso melhor. Beleza? Procura a gente nas redes sociais, Pix Consultoria, nosso site www.pixni.com.br. Estamos no YouTube, que mais? Instagram, Spotify, LinkedIn. E aí o Leandro escreve lá direitinho, coloca tudo. Vai colocar todos. Vai estar na descrição. Está aqui na descrição. Tem tudo que você precisa para chamar a nossa empresa para trabalhar com você. Perfeito? Então vamos lá, Giane. Para que a gente dê uma manutenção nos nossos hábitos. Porque assim, uma coisa é quando você aprende a técnica. Então a gente já conversou nos outros episódios falando sobre ferramentas, sobre técnicas, sobre como você vai utilizar cada uma delas. Só que para que isso aconteça, você tem que ter uma certa rotina e, voltando num ponto, uma disciplina. Exatamente. Para que você consiga manter esses hábitos bacana. Sabe? E aí, quando você consegue fazer essa quebra de hábitos, isso faz uma diferença absurda. Tem aquela famosa síndrome da Gabriela que o pessoal diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Para com isso, isso é doido. Sabe? Então, você tem que entender que tudo é mutável e eu tenho que me adaptar aos novos processos, às novas maneiras de trabalhar. E com isso, eu posso fazer essa mudança de hábitos e começar a adquirir esse processo de que agora é a hora de eu ter uma autoavaliação. Então você vai parar e dizer, afinal, o que eu estou fazendo da minha vida? Exatamente, porque quando você cria uma rotina... vamos criar uma rotina. Então, todos os dias eu vou para academia, 6 da manhã, aí eu volto para casa, tomo meu café e inicio meu trabalho. Então, você faz toda uma rotina, né? Do que você vai fazer, do seu atendimento, do seu horário de almoço, tudo. Então, você cria essa rotina. Quando você consegue criar essa rotina, você consegue fazer um planejamento melhor. Só que, claro que você não vai ficar fechado com isso. Então, pode ocorrer coisas no meio do caminho que vêm acontecer e você pode mudar também, né? Todo esse trajeto que você fez. Então, nada é fixo, né? Você pode fazer essa alteração. E quando você consegue fazer uma autoavaliação, né, do que realmente você fez, do progresso que você teve desde quando você adquiriu uma rotina, você vê uma diferença muito grande do passado, quando você não trabalhava dessa forma organizada, né? E esse empurrar que eu falei no começo aqui, jogar as coisas para frente, é justamente isso. A partir do momento que você define na tua autoavaliação de dizer, cara, eu tô empurrando, isso já era para ter sido feito, eu já era para ter ido lá, eu já era para ter resolvido. Gente, eu já era até para ter dito para alguém que eu gostava, eu te amo. Eu disse isso, eu não disse isso ainda. Sabe? Então, é uma autoavaliação que você fica, às vezes, empurrando coisas para frente desnecessário. Então, para de estar te martirizando com coisas que você poderia já ter tirado do teu caminho. E enquanto mais você empurra para frente, mais pedras vão se montando na tua frente e vai ficando difícil tu passar desse obstáculo. Então, tenta te colocar numa situação do seguinte... Cara, eu tenho que tirar cada uma dessas pedras para que eu possa vencer na vida. E sempre vai ter essas. Então, essa autoavaliação, ela perpassa por esse processo de técnicas, como a Jane trouxe, de ferramentas daquilo que você está fazendo, mas tem que partir para uma autoavaliação do eu. O que eu estou fazendo? Como é que eu estou levando a minha vida? Por que eu fico jogando as coisas para frente? Por que eu não resolvo logo? Por que eu não vou lá, me levanto e resolvo? Por quê? Né? Eu até brinco com algumas pessoas. Por que dessa preguiça tanto, gente? Te levanta e vai lá, menino. Acaba com essa tua doidice. Né? Então, porque essa avaliação é importante quando você você planeja uma meta, né? Você parar e analisar que realmente se esse planejamento está dando certo. Porque se no meio do caminho o que você planejou não está dando certo, peraí, mas
uma outra ideia. Você pode até ouvir também outras ideias, pode despertar outras ideias para mudar esse caminho, né? Para que a coisa aconteça do jeito que você quer, o resultado que você almeja. E aí eu fico pensando muito com nossos clientes, Giane, quando a gente vai fazer a primeira visita, o diagnóstico no cliente, conversar com ele, e a gente começa a entender que muitos dos processos que podiam melhorar o tempo de resultado do cliente, o cliente não fez porque ele está empurrando para frente. E aí o problema, muitas das vezes, não é só, lembrando, gente, eu gosto de deixar isso bem claro nessa parte, não é só técnico, é o problema também emocional. Então, se numa autoavaliação você enxerga que o teu problema também é emocional, exemplo, tivemos clientes que a empresa era do filho, mas trouxe o pai para trabalhar junto. Pela hierarquia de ser o cara ser vamos supor, o empregado, não vou colocar como isso, mas o pai é abaixo do filho na empresa. O filho às vezes fica com receio de dizer algo pro pai. E de chamar atenção. Isso leva para qualquer tipo de parente, né? Que você leva para dentro da empresa, você fica meio receoso de chamar atenção por algo. Se você é o chefe, né, dessa pessoa. Então, esse jogar para frente emocional também tá aí. Então, quando a gente tá numa empresa, a gente avalia esse processo. E o cara fica assim, poxa, Silvio, eu queria dizer isso, mas eu tô faz um tempão e o meu pai continua fazendo as coisas erradas. Eu conserto por trás porque eu fico com receio. Então, assim, você tem que entender que na empresa aquilo é negócio. Nós estamos falando de dinheiro, de produtividade. Então não interessa se é teu filho, se é tua mulher, se é teu marido, sabe? Não interessa quem seja. Mas você tem que tomar a consciência que empurrar as coisas para frente não vai resolver. Então você tem que sentar e já solucionar. Vai te gerar mais problema. Porque é um problema, vamos supor, um problema da empresa vai te gerar um problema lá na frente, o resultado não vai ser positivo e a carga emocional vai ficar muito intensa. Então você vai afetar, claro, o seu lado, né, emocional, e você não vai conseguir mais na frente, né? Porque a coisa vai crescendo de uma tal forma que depois você acaba explodindo. Então, se você explodir, você é pior. Né? Para a relação de pai e filho, vamos supor. E foi legal que nessa empresa com esses clientes, e eu citei só o pai, tá? Mas na verdade a empresa é dos 2 filhos. Olha como é essa, a empresa dos 2 filhos e o pai e a mãe trabalham com os filhos. Sabe? E aí, assim, eles, depois que a gente fez esse trabalho com eles de uma dinâmica, aonde a gente construiu qual era a relação e a responsabilidade de cada um na empresa. Eles fizeram uma autoavaliação e começaram a colocar na mesa com um mediador. Então é sempre legal um consultor como a gente, tá lá na empresa, conversar com o cara. E ele estava como mediador. E eles foram construindo o que tinha que cada um fazer. E eu fui pontuando cada um. E nessa hora a gente pôde deixar claro que nessa mesa, e eu fiz questão de dizer para ele, gente, nessa mesa bem aqui, não é o pai, a mãe e os 2 filhos. Nessa mesa bem aqui são 2 empresários que estão dentro de um negócio com 2 pessoas que estão auxiliando o processo. Para que isso aconteça, vai ser importante que agora a gente vá se despir da função familiar para que eu possa utilizar a função empresarial. E aí eles foram construindo essa autoavaliação. E aí ele pôde dizer pro pai dele na hora o que estava errado e o que deveria ser feito. Cara, o pai dele virou e disse assim, poxa, não tinha notado, vou resolver isso assim agora. Quer dizer, uma coisa simples, que era um diálogo que ele poderia ter. Giane, 3 meses o cara com isso entalado. Sabe? Empurrando pra frente, a empresa tendo problema, porque o cara tava empurrando pra frente. Por quê? Não parou para fazer essa autoavaliação e entender que se ele resolver agora tirar aquela pedra logo, ele vai alcançar os objetivos dele. Os objetivos amarrados na empresa, a coisa não andava. Por quê? Porque o pai não foi dito para ele como era para ser feito e o cara achou que era daquele jeito. Olha que interessante. E o filho com medo de dizer pro pai que ele estava errado. Então, assim, cara, é uma loucura quando você trabalha com a administração do tempo, porque eu não falo só do tempo, que é algo intangível. A gente tem que ver o que é de tangível em volta desse processo.
Então, para administrar o tempo, eu tenho que primeiro fazer essa autoavaliação. E aí, quando eu faço essa autoavaliação e conheço, vejo as minhas metas, a gente tem que ver as ferramentas que eu estou avaliando para colocar no processo, que a gente já conversou sobre várias ferramentas em outros episódios e explicamos. Utilizar aquelas ferramentas para que você não empurre mais as coisas para frente. Então, as ferramentas vão te auxiliar nesse processo. Ver os benefícios que isso vai te trazer. Quando eu faço essa avaliação e consigo entender qual é o benefício que eu preciso disso, eu tenho o melhor resultado. Porque o que aconteceu? Ele analisou, né? E ele conseguiu fazer os ajustes. Então, esses ajustes, olha como é importante, né? Ele vai trazer o quê? Manter a motivação da equipe. Porque a coisa está dando errada, não está caminhando, não está caminhando, não está caminhando. Quer dizer, se você não parar para analisar e fazer os ajustes de todo o processo que você vai para poder conseguir chegar ao seu objetivo, sua equipe vai ficar desmotivada, porque ela não está conseguindo, vai se sentir incapaz. Então, até isso, né? Vai trazer mais motivação para sua equipe. E quando tu trabalha isso tudo, Giane, que é importante? É a gente fazer a descrição de cada passo. Isso é fundamental para que a gente possa organizar as tarefas e meu tempo. Eu preciso descrever aquilo que está lá. Eu preciso ter uma estratégia tática, ou seja, uma maneira de conduzir, sabe? Pegar trabalhos grandes e dividir em tarefas menores para que a gente possa ter uma melhor produtividade do processo. Porque tem muita gente que empurra as coisas para frente porque ela só pensa no grande. E esse é um dos maiores problemas. Um exemplo, o cara tem uma dívida de 50 mil para pagar. E o cara só consegue pensar na dívida de 50 mil, na dívida de 50 mil, na dívida de 50 mil. Enquanto ele está só pensando nessa dívida, ele está empurrando o tempo para frente. Vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses. E não está se organizando para poder... O qual ele podia ter feito o seguinte: eu tenho 50 mil de dívida, como é que eu vou pagar isso bem aqui? Eu posso chegar, eu posso renegociar, eu posso dividir em parcelas, eu posso... Como é que eu vou fazer? Se não der o primeiro passo, né? Se não der. Então, essa organização do processo é pegar o que é grande e dividir em pedaços menores. Então, e nem sempre você tem que dividir em pedaços menores naquilo que você faz. Pode ser em pedaços menores voltado para outras tarefas. Então, exemplo, você tem uma dívida X e aí você vai cumprir uma outra tarefa só para pagar aquela dívida durante um período. Então é bacana você saber dividir para que isso aconteça. E os benefícios vão vir rápido. Quando você começa a administrar esse tempo, não empurrar mais as coisas com a barriga. E aí, de novo, eu vou tocar num assunto que é, mais uma vez, falando do sentimental. Toda vez que eu empurro alguma coisa para frente, eu estou envolvendo algo do meu emocional. Eu preciso entender isso. Então, nós temos que entender que o emocional acaba me travando para que eu não faça alguma tarefa. E eu tenho que saber por quê. Se é a minha relação familiar, se é a minha relação dentro, se eu, desde criança, fui um cara que foi muito tímido, tinha medo de falar, se isso não está me travando e por isso que eu empurro as coisas para frente. Então, assim, gente, não empurre mais as coisas para frente. É fundamental que a gente faça isso. Esse lado emocional, Silvio, é muito importante lembrar, né? Falar, porque quando você não trabalha esse lado emocional, ele afeta diretamente na sua produtividade, no seu trabalho. Então, é muito importante, se você tem algum problema emocional, trabalhe isso de uma forma, procure um psicólogo, ou faz alguma... Existe alguns problemas que até com atividade física resolve, né? Existem alguns tipos de depressão, ansiedade, que com a atividade física resolve. É o que dizem hoje, né? Hoje muitos profissionais da área do esporte, né, falam muito isso, que se você faz uma atividade física, a ansiedade diminui, a depressão diminui, psicólogos falando isso também, né? A gente escuta vários hoje comentando. Então, assim, você tem que ter um tempo para ter essa qualidade de vida. Exatamente. Né? É só, eu vou dar aqui para a gente finalizar, né? Implementação de algumas técnicas, alguns passos práticos. Vai. Então, a gente pode identificar quais são os seus ladrões do tempo. O que está te roubando o seu tempo?
Você se conseguir identificar, você Celular com é um. certeza. Já sei de cara. Celular é com um. certeza. Acho que todo mundo vai unânime. citar celular. Planeje o seu dia. Então, eu costumo fazer até durante o começo da semana, do domingo ou na segunda de manhã, eu já planejo toda a minha semana, se eu já tenho como fazer. Mas, às vezes, não tem como a gente fazer isso. Então, se você conseguir planejar o seu dia, o que eu faço hoje? De manhã cedo, você já faz todo o seu planejamento que você vai fazer durante o dia. Use ferramentas eficientes. A gente falou aqui de algumas ferramentas, então, procure, pesquise, né? Existem ferramentas grátis que você pode utilizar. Estabeleça metas claras. Então, suas metas, elas têm que ser claras e objetivas. Não faça nada difícil de que você não vai conseguir. Então, faça algumas metas que você vai conseguir alcançar para você ter o resultado. Porque quando você não consegue ter um resultado, você vai se frustrar com isso. Então, estabeleça metas claras e objetivas. E mantenha-se flexível. Gente, não é porque a gente planeja que eu vou ter que seguir a ferro tudo isso. Aqui eu já citei algum comentário aqui. Existem coisas no meio do caminho que pode atrapalhar e mudar realmente o que você planejou. Então, seja flexível. Posso mudar? Mude. Mude de caminho, mude de planejamento também, mude a forma de como fazer. Mas não vamos ficar parados. E com tudo isso, a gente vai conseguir fazer uma gestão de tempo mais eficiente. Gente, tempo vale mais que dinheiro. Precisando, chama a gente, www.pixni.com.br, redes sociais e até o próximo. Até, bye bye.